Opa, fiel pós-jogo de Corinthians e Atlético Paranaense. Estava sumido um tempo, galera. Tá muito corrido pra mim. Mas hoje consegui assistir o jogo completo. Hoje consegui aí gravar esse pós-jogo pra vocês. Mas antes, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal. Dê essa moral para o corintiano que ama o clube, que quer o melhor pro clube e que tá aqui para te informar da melhor forma. Então, fiel, o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense por 1-1, né, fora de casa. Parecia que seria mais uma derrota. Não é a mil maravilhas esse empate, mas é um empate que acaba sendo importante, né? Porque sinceramente eu não tinha espírito de reação nenhum desse time quando tomou o gol. Eu não tinha nenhuma esperança de reação, porque o que eu tô vendo é um time do Corinthians que tá jogando como um time pequeno, que tem um elenco fraco, e o treinador também deixa a desejar. Então fica o gostinho de alegria, de entusiasmo por esse empate, mas a situação do Corinthians é horrível, estamos na zona, estamos com muitos jogos acima a mais do que alguns times que estão naquela parte. Então tem que abrir o olho, tá complicado, é mais um ano do Corinthians aí brigando para não cair. O Corinthians começa o jogo, né, tendo uma chance com o Wesley bateu cruzado, o goleiro pegou. E daí em diante foi um massacre do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense muito mais time que o Corinthians. Se você for olhar no papel, se você for olhar a folha salarial do Corinthians, dá quase o dobro da do Atlético Paranaense, é um negócio absurdo. Mas o Corinthians não tem um time, o Corinthians não tem jogadores com a mesma qualidade do Atlético Paranaense, é um negócio incrível, né? Você tem um time muito mais caro, porém que não tem a mesma qualidade. O Mastriano ganha pouquíssimo no Atlético Paranaense, eu acho que ele não ganha 300 mil no Atlético Paranaense. Veio de graça, o Corinthians paga 25 milhões no Pedro Raul e o cara ganha 700 mil reais por mês. Pra você ver, aí muita gente fala, não, mas a culpa do que tá acontecendo com o Corinthians é do Andrés, que não deixa o Augusto trabalhar. Gente, o Augusto errou muito. Isso daí que eu falei do Pedro Raul, em relação ao Mastriani, é mais um erro. O Mastriani é muito mais jogador que o Pedro Raul. Viria de graça para o Corinthians, foi oferecido ao Corinthians. Eles negaram para comprar o Pedro Raul por 25 milhões e pagar 600 mil por mês para esse pé de rato. Enfim, foi um massacre o Atlético Paranaense esse primeiro tempo todo. E no finalzinho eles foram premiados com o gol do Christian, né? O Christian chegou antecipando a zaga, cabeceou de longe, a bola foi na bochecha da rede. Não tinha nem como o Donelli pegar. O Donelli que para mim foi o melhor em campo, tá? Isso é importante porque é o goleiro que nós temos. É o goleiro que foi preterido por muitos anos no Corinthians. Teve uma sequência com o Vitor Pereira lá, mas devido a ele ter tomado alguns gols, ele foi colocado para escanteio, por a gente ter o Cássio e o Carlos Miguel até então naquele momento. O Carlos Miguel, que é um bananão, eu espero que ele nunca mais jogue a camisa do Corinthians. É um cara arregão, um cara que... É claro que o principal erro é do Duílio, e até do próprio Augusto também, porque não renovou antes. Por que então deixou esse cara jogar sem renovar? Já que o cara tá com uma multa, gente, de 4 milhões de euros apenas, se o cara não quer renovar, não deixa o cara nem entrar em campo. Mas não, o cara tá com uma multa de 4 milhões de euros, você deixa o cara entrar. Não era pra ele entrar e jogar contra o Flamengo, enfim, os primeiros jogos que ele jogou lá, quando o Cássio foi pro banco, contra o Fluminense, não era. Se não renovar, não era pra deixar lá. Agora botou o cara na vitrine, o Corinthians é uma vitrine absurda. Ele fez boas partidas, tem uma altura que impressiona. Obviamente que um clube vai fazer uma proposta de 4 milhões e levar o cara. É muita burrice, muito amadorismo do Corinthians. Enfim, entre o segundo tempo, novamente eu com pouquíssima esperança como torcedor, pelo que eu tô vendo desse time. O Atlético criou mais algumas chances, o Donelli fez defesas, perdeu gols. O Corinthians tentou espetar, mas não com tanta qualidade, não com tanto perigo. O Antônio Oliveira fez as substituições que ele achou que tinha que fazer. Não sei se eu concordo com a escalação, não sei se eu concordo com as substituições. O time do Corinthians ficou naquele negócio que Deus nos acuda, o Atlético não matou o jogo. Que é assim, gente. O Corinthians pode estar na péssima fase que for. O Corinthians pode estar com um time horrível. É o Corinthians. Se não matar o jogo, o Corinthians está vivo até o final. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Garro cobrou uma falta magistral na trave, parecia até aquela falta que ele cobrou contra o Palmeiras no finalzinho também, que bateu na trave, entrou, essa bateu na trave, foi pro meio da área, o Kaká de peito escorou e fez o gol pro Corinthians, né? Fez o gol pro. O Kaká é um cara que faz muitos gols, né? Alguns contra, mas hoje fez pro, graças a Deus, e o Corinthians sai com um empate aí que
é um alento, mas a situação não é nada boa. Se o Corinthians, a gente, não trouxer um volante, pelo menos um volante, na minha opinião tinha que ser dois volantes, 2 pontas, 1 ou 2 zagueiros, essa é a verdade. E também tem que trazer um goleiro, queira ou não, a gente vai cair pra Série B, velho. O time do Corinthians é time de Série B, não adianta. Então é complicado, situação não é boa, notícias não são boas, né? Mas espero que a gente tenha um melhor segundo semestre aí. Estamos indo na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Mas só consigo pensar numa coisa, velho. Fugir da Série B. Infelizmente, essa é a realidade. A não ser que consiga contratar o que não contratou no começo do ano. Que o Augusto Melo trabalhe que não trabalhou no começo do ano. Que o Augusto Melo traga patrocinadores ao Corinthians. Porque meio do ano o Corinthians está sem patrocínio. Está com pouquíssimos patrocínios na camisa. Um clube do tamanho do Corinthians. O segundo a maior torcida do país. Se não a maior. Então é uma vergonha. Claro, ó, Duílio, o André estão atrapalhando, então, mas o Augusto errou demais. Releve os fogos, releve o latido do cachorro que está aqui do lado, ele vai se assustar. Mas é isso. Comente aí, né, se inscreva no canal, deixa o like, dá essa moral e vai Corinthians.